noite a todos. Antes de a gente fazer a nossa prece inicial, eu vou começar lendo uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que foi escrito pelo médium Divaldo Franco. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Deste modo, és responsável não só pelo que realizes, mas como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspiram a outros indivíduos. A obra do bem faleceria se não houvessem pessoas que se lhes vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai maior, o Senhor que é todo amor e bondade, olha para nós, os teus filhos, que estamos aqui nesta noite, nessa casa do caminho, para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Faça chover sobre esta casa do caminho pétalas de luz, que se adentrem em nosso ser e nos tragam motivação, que nos tragam alívio para as dores do mundo e bom ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Amigos espirituais aqui presentes, façam com que os nossos corações se encham do amor de Jesus e dos seus ensinamentos, para que possamos sair daqui melhores do que aqui adentramos, e que assim seja. Então, nessa noite, a proposta da palestra que foi solicitada pela área doutrinária é a responsabilidade dos pais. Mas não é só a responsabilidade dos pais quanto à educação dos seus filhos, mas sim quanto à educação moral e à evolução deles. A responsabilidade que nós temos, a gente vai falar sobre a responsabilidade dos pais quanto a esses espíritos que a gente recebe no seio da nossa família, e também a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos de alguns casos de crianças, né, que foram trazidas pelos espíritos e pela doutrina espírita por Allan Kardec, para que a gente deixe um pouco mais essa nossa conversa mais amigável. Então, quando um espírito recebe uma autorização para reencarnar aqui na Terra, é feito todo um trabalho lá no plano espiritual. Então, existem espíritos que cuidam de toda a nossa encarnação e traçam todos os planos, e muitas vezes alguns espíritos, eles não têm condições de escolher quais são as suas provas, mas algumas vezes a gente pode escolher quais serão as nossas provas e as nossas missões. Então, depois que eles derem o ok para a gente reencarnar, são designados um anjo guardião, que é sempre uma pessoa muito próxima a nós, uma pessoa que nos ama, que tem uma elevação moral maior do que a nossa, para nos auxiliar nessa tarefa, para que a gente tenha um sucesso total na nossa reencarnação e para que a gente consiga cumprir aqueles planos que a gente fez. Também eles designam para nós a família em que a gente vai nascer. E a forma de escolher essa família vai depender do nosso mérito, vai depender das nossas provas, das nossas expiações, ou, nos casos de missão, da nossa missão. Então, a partir deste momento, a família que vai acolher esse espírito, ela
passa a auxiliar e a introduzir e a educar este filho para que ele possa ter condições de cumprir a sua missão aqui na Terra. Esse assunto da responsabilidade dos pais sobre a educação dos filhos, que não são um livro em branco, na verdade, os espíritos que vêm para as nossas famílias, esses filhos que vêm, eles já têm toda uma bagagem de vivências anteriores, toda uma bagagem de repente, más tendências que vieram para corrigir aqui. E nós, como sua família, isso independente de ser pai, mãe, de ser avós, de ser tios ou cuidadores dessa criança, todas as pessoas, criança ou jovem, né? Todas as pessoas que estão envolvidas ali na educação daquela criança, elas são responsáveis pela evolução moral daquele espírito que está ali recebendo uma nova oportunidade de vir para a Terra. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, ele trouxe esse tema sobre a responsabilidade dos pais. E ele citou o exemplo de uma menina que era de uma família conhecida dele. A menina tinha cerca de 4, 5 anos e ela tinha uma inteligência rara. Mas ele comenta que a criança, ela tinha os comportamentos de uma criança mal criada, de uma criança mal educada, né? Que fazia birra, que era chorona. Então, a família dizia que essa criança, apesar de toda essa birra, essa falta de educação, a família dizia que essa criança tinha um coração de ouro. Então, eles tentavam auxiliar na educação dessa criança. E Allan Kardec trouxe alguns pontos da educação que eles davam. Então, ele deu um exemplo de que um dia trouxeram para essa criança um doce e disseram para ela: se tu for boazinha, a gente vai te dar esse doce. Aí Kardec comenta que a família estava incentivando aquela criança a ser golosa, a gulodice. Então, eles disseram para a criança certa vez: se você se comportar à mesa, a gente vai te dar uma sobremesa de recompensa se tu te comportar. E daí Kardec comenta que ali não era só a gulodice que estava em jogo. Também os pais estavam ensinando essa criança que ela a ter desejos, né? A desejar. Eles não estavam dizendo por que para essa criança, por que ela precisava se comportar à mesa, mas eles estavam dando uma recompensa se ela se comportasse. Então, não havia o porquê, não estavam explicando para ela o porquê. E também, outra vez, eles disseram assim: se você não se comportar, a gente vai dar esse teu bolo para uma outra criança. Daí não era mais nem a gulodice, nem o desejo que estava em jogo. Eles estavam ensinando a criança a ser invejosa. Porque eu não quero dar para o outro, então eu vou ficar para mim. E Kardec diz, ele comenta depois ainda nesse artigo, que a responsabilidade dos pais, ela é enorme. E que algumas certas coisas que a gente incentiva as crianças a fazerem ou não corrigem, eles acabam criando um grande estrago na vida e na educação dessa criança, fazendo com que ela se torne egoísta. Ele também fala que os pais, eles são os primeiros médicos da alma. E que o médico não adianta só saber que tem que curar. Ele precisa agir de tal forma para que a cura seja realizada. A sociedade, ainda diz no artigo, que a sociedade, ela só vai mudar desse mundo de regeneração, de provas e expiações para o mundo de regeneração,
a partir do momento em que os indivíduos passarem a ser os agentes dessa modificação, porque a modificação é dos indivíduos para o planeta. Não é o planeta que vai modificar os indivíduos, mas os indivíduos que, a partir da sua reforma moral, eles vão poder auxiliar na manutenção dessa psicosfera do planeta. E que os pais, quando os filhos são crescidos, né, e fazem coisas erradas, que os pais eles serão amargurados com o comportamento daquela criança, além de serem criticados pela sociedade. Então, a família, ela é um pequeno exemplo, é um pequeno círculo para ensinar a pessoa de como ela deve viver em sociedade. Então, ela é uma mini sociedade. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. A gente precisa indicar para eles qual que é o caminho, precisa falar para eles que eles têm direitos e têm deveres, mas que eles têm o seu espaço e que eles precisam ter limites. E por que que os limites são tão necessários? Porque depois que aquela criança crescer, como que ela vai ser na sociedade? Então os pais tratam esse filho como um tesourinho, como uma joia rara, a coisa mais importante do mundo. E Deus o livre deixar a criança chorar ou não dar o que a criança quer, porque eles tratam a criança como se ela fosse o rei, a rainha da casa. E viram os seus súditos. Só que depois que a criança precisa ir para a sociedade, conviver na escola com os coleguinhas, com os professores, com os colegas de trabalho, com os chefes, com os cônjuges, aquele rei, aquela rainha, vai descobrir que ele só era rei e rainha dentro da sua casa, porque a sociedade não é como dentro do nosso lar, em que quando os pais, eles dão essa super proteção para os seus filhos, e daí eles têm a frustração. Então, por isso que os limites são importantes, porque a sociedade não vai tratar o meu tesourinho, a minha joia rara, como se fossem súditos, né? Até os 7 anos, esse espírito amigo, que vem junto com a criança, nosso anjo guardião, ele fica junto com a criança em tempo integral até os 7 anos de idade. E é até os 7 anos de idade que o espírito vai se desvinculando do plano espiritual e vai tomando conta da sua própria existência. Então, nesse período de tempo, a criança, está escrito lá no livro dos Espíritos, que a criança está mais suscetível às mudanças. Ela é como uma massinha de modelar, ela fica mais maleável. Então, é mais fácil de os pais introduzirem naquela criança bons hábitos, corrigir más condutas, porque muitas vezes a gente olha para o nosso tesourinho lá em casa e a gente não percebe, não olha para ele como um ser espiritual, como alguém que já teve muitas vivências anteriores e que de repente errou, falhou, caiu na existência anterior e voltou para cá, sobre nossa responsabilidade, para que ele pudesse evoluir. É uma nova chance. Então nós estamos aqui, a nossa responsabilidade é auxiliar na evolução, porque nós somos educadores de alma. A educação formal, muitos pais eles se preocupam muito com a educação formal e às vezes só com a educação formal, que é matemática, português, né, as coisas que se aprendem na escola, geografia, história, ciências, enfim, e eles esquecem de ensinar essa questão moral para as crianças, para que depois elas aprendam e consigam conviver lá na sociedade com as outras pessoas. Então, eu vou ler para vocês a pergunta 208 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem é a primeira vez que vem na casa, de repente não conhece, foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec. Como ele era um grande estudioso e cientista, ele começou a pesquisar os fenômenos que estavam acontecendo com as mesas girantes naquela época. Tipo, não sei se vocês já ouviram falar da brincadeira do copo, que o copo mexe. Naquela época eles brincavam com as mesas, eram as mesas girantes. Então ele começou a investigar esse fenômeno porque ele disse, a mesa não tem inteligência para poder dar resposta para as pessoas. Então ele começou a perceber que
que as coisas que estavam sendo ditas ali por alguns espíritos que estavam mais próximos a ele, porque a missão dele era fazer a codificação da doutrina, aqueles espíritos falavam coisas muito pessoais e muito profundas, e que não poderiam ser aquelas pessoas ali da mesa que ele tinha o conhecimento e a vivência todos os dias. Então ele começou a investigar e começou a fazer perguntas para diferentes médiums, a mesma pergunta para diferentes médiums, e ele recebia as mesmas respostas. E ele compilou isso tudo no Livro dos Espíritos. Então tem 1019 questões, algumas perguntas têm letra A e letra B, então são mais de 1019 perguntas que existem, né? E eu indico para vocês, para que vocês, quando vocês tiverem condições, enfim, na nossa casa aqui tem uma edição especial, que eu acho que é R$10 o livro, que é R$10, isso sim, que ela é mais baratinha, assim, para a gente ter condições de levar a doutrina para mais pessoas. Então, eu vou ler a pergunta 208 que ele fez. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Os espíritos responderam: uma influência muito grande, como dissemos, isso já nas perguntas anteriores. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Então a gente precisa se ajudar mutuamente. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. Então, perante as leis divinas, Deus nos deu os nossos tesourinhos, que na verdade são filhos de Deus sob nossa custódia, para que a gente ensinasse eles e para que eles pudessem ter condições de cumprir aquela missão ou aquela prova que eles vieram fazer aqui nessa encarnação. Eu até colhi a 209, que é bem pequenininha também. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? E os espíritos respondem: o mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor. E frequentemente Deus lhes concede. Então, às vezes, aquela criança difícil, aquele filho que tem alguma má tendência, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu venho da evangelização e a gente percebe já na evangelização de bebês que algumas daquelas crianças, elas têm algumas tendências que precisam ser corrigidas. Elas tomam o brinquedo do outro, elas não querem emprestar, elas choram, elas não querem fazer alguma coisa. E a gente permite que os pais tenham um momento ali com os filhos para poderem observar eles, porque normalmente a gente não faz isso. A gente não consegue olhar para o nosso filho como se ele fosse um espírito imortal que está sob a nossa custódia para que a gente auxilie ele. Muito bem. Então, nós somos responsáveis por esses filhos e se eles não vencerem nessa encarnação, nós seremos culpados. Mas mais adiante no Livro dos Espíritos diz que se os pais fizerem de tudo, para que esse filho dê certo, e se mesmo assim ele optar pelo caminho errado, então os pais estão isentos. Então a gente precisa dar condições para os nossos filhos de eles escolherem o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal. Quando eles tiverem contatos com drogas, eles poderem ter condições de fazer a escolha certa, das más companhias, do sexo desregrado. Então a gente precisa ter essa educação, dar essa educação para os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles não vêm com um manual de instruções. E apesar de toda a literatura que tem sobre educação de filhos, o nosso filho não tem um livro que ensine especificamente o que a gente deve fazer com ele. E quando eu digo os filhos, se vocês tiverem contato com crianças, né, isso serve também para todos nós, porque todos nós, como diz lá no Livro dos Espíritos, nós viemos para auxiliar uns aos outros.
todos nós viemos. Então a gente também está auxiliando na educação dos filhos das outras pessoas que estão convivendo com a gente. Quando a gente tem, né, não tem esse manual de instruções, então a gente tem uma pequena ideia de como educar os nossos filhos a partir da educação que nós tivemos dos nossos pais. Só que muitas vezes a gente acaba fazendo o contrário da educação dos nossos pais, porque a gente achou que eles não acertaram em alguma coisa, né? Até tem uma música do Legião Urbana, Pais e Filhos, que o refrão dela, de repente, vocês conheçam, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E tem uma parte no último verso da canção que diz assim, ó: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então a gente se percebe fazendo com os nossos filhos muitas coisas que os nossos pais faziam e que quando a gente era criança a gente não gostava. Por quê? Porque é necessário, às vezes a criança não gosta, mas é preciso a gente dar limite para as crianças, né? E se nós tivemos, se os nossos pais tiveram grandes desenganos e daqui a pouco deram uma educação muito violenta para nós, o que é o normal? É um pêndulo do vai e vem. Então, a gente recebe uma educação muito violenta, muito agressiva, sem carinho, sem diálogo. Então, a gente vai querer dar para o nosso filho o contrário disso. E a gente acaba sendo muito permissivo, a gente acaba sendo amiguinho dos nossos filhos. Eu quero ser amigo dos nossos filhos. Quando, na verdade, o pêndulo nos extremos, ele é muito perigoso. A gente precisa achar um meio termo entre a rigidez e entre a permissividade, né? Na educação. Porque a gente precisa ensinar para esses filhos que não é só na nossa casa e na sociedade que existem limites. Todo o universo, ele é regido por forças maiores do que a nossa própria vontade. Às vezes os pais, eles olham para a criança e eles acham que ela é muito, muito menor do que realmente ela é. A criança ou o jovem, às vezes é um rapaz já, eles tratam como um bebezão e eles não dão o limite que eles deveriam dar. Eles não conseguem entender que as crianças têm condições. Lá na evangelização, às vezes crianças bem pequenas mesmo, bebês, a gente dá o comando para elas do que elas devem fazer. Agora a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E as crianças, elas entendem, os pais ficam um pouco chocados, porque eles acham que o filho de repente não tem aquela condição de entender o que fala. A gente precisa então sentar com a nossa criança, falar com ela na mesma altura. A gente tem que, na mesma altura, digo, se abaixar para ficar na mesma altura que ela. De repente, sentar no sofá e ter uma conversa séria. Olha, meu filho, é assim, assim, assado, de uma maneira amorosa, mas firme, para que a criança entenda amorosamente, mas que ela tenha em um linguajar que ela consiga entender. Então, às vezes, a gente vê crianças dando verdadeiros shows, né? Por aí, show de má criação e tal. E os pais, eles ficam constrangidos porque eles não sabem como lidar. Então, existem muitos livros, existem programas de TV como o Super Nani, existem vídeos no YouTube que eles ajudam a ensinar esses pais que estão com dificuldade com as crianças ou com os jovens. Mas a melhor forma de a gente ensinar os nossos filhos é dando o exemplo. Então, muitas vezes a gente vê uma mãe falando assim: ai, eu não quero que meu filho fume. Ela acendendo um cigarro. Ai, o pai dizendo: ai, tomara que meu filho não seja viciado. Abrindo uma garrafa de cerveja na frente da criança. O casal falando pro outro: ai, tomara que os nossos filhos tenham bons relacionamentos, mas ouvindo músicas depravadas na frente das crianças. Então, o nosso exemplo é o maior sinal, é o maior indicador de como aquela criança vai ter condições de se comportar na sociedade, porque ela vai ver o nosso exemplo e ela vai repetir. Lembra que a gente recebeu educação e a gente acabou, né, muitas vezes repetindo algumas coisas que a gente recebeu na educação com os nossos filhos? Então, se eu quero ver uma mudança na sociedade,
sociedade, eu preciso promover essa mudança. O meu filho, eu estou criando o meu filho para ajudar na transformação da psicosfera do planeta? Ou ele é um peso para o mundo? Eu ensinei o meu filho que é o respeito, aceitar a opinião dos outros, saber o seu lugar, se comportar em público, entender as diferenças. Eu estou ensinando o meu filho, ou eu estou com os olhos vendados e não percebo essas coisas, de repente alguma má tendência que ele já está trazendo de uma existência pretérita? Eu estou permitindo que os meus filhos tenham ensinamentos sobre Jesus, eu trago eles para evangelização, faço o evangelho no lar. A gente precisa ensinar eles a orar, que existe um Pai maior, que Jesus veio ensinar para nós sobre o amor, que Jesus é o exemplo de conduta moral que a gente deve seguir. Então, a gente precisa ter permitir que os nossos filhos tenham essas experiências, essas vivências e esse conhecimento espiritual. Porque se eles falharem, né? Existe um caso no livro Missionários da Luz de uma mãe que ela foi lá no plano espiritual, ela era desencarnada também, e fazia 10 anos que ela estava tentando ajudar o seu filho que caiu no abismo da imoralidade. Ela se sentia culpada, porque nós somos nossos próprios juízes, né? Ela se sentia culpada porque ela forçou o filho dela a se tornar padre, quando na verdade ele não tinha vocação para isso. E ele então caiu nas veredas do poder, da ambição, da cobiça. E quando ele desencarnou, ele foi para as trevas e ele se uniu com pessoas das trevas. Então ela estava lá implorando, já fazia 10 anos que ela estava pedindo ajuda para ele, para ajudarem a tirar ele daquele ambiente em que ele se sentia afinizado. Então ela sentia uma profunda tristeza e um profundo desgosto. E a gente não precisa cair nesses mesmos problemas, porque educar não é fácil. E ninguém falou que seria. A evolução espiritual, ela não é fácil. Mas Jesus não falou que seria. Se tornar uma pessoa de bem, que faz as coisas pelo certo, não é nada fácil. Mas Jesus falou a seguinte frase: eu disse essas coisas para que em mim vocês encontrem paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa cuidar desses nossos tesouros. A gente precisa sair com eles, passear, mas não num lugar que eles fiquem lá, né, brincando para a gente poder ficar nas redes sociais do celular. Não, a gente tem que interagir com eles. A gente tem que ler a história na cama, incentivar boas leituras para os jovens, ouvir músicas mais elevadas, fazer, por que não, um desenho. Eles gostam de fazer desenho, colocar na geladeira, fazer um desenho, fazer um mimo, um bilhetinho, né? Dar amor, dar carinho, olhar as fotos antigas e lembrar do tempo em que aquela criança ou aquele espírito veio para nossa família. Enfim, fazer coisas que aproximem as pessoas, porque hoje em dia as coisas estão tão dispersas que as pessoas estão muito distantes umas das outras, né? Então, existe uma frase, já indo para o final, então, existe uma frase de Emmanuel que fala assim, porque a gente tem que auxiliar. Às vezes a gente perdeu algum ente querido ou alguma criança na nossa família, e aquela dor, aquele luto, ele faz sangrar o nosso coração. E às vezes parece uma dor que não tem fim. E a gente não tem como retirar essa dor, porque ela sempre vai existir. Mas no momento em que eu puder olhar para o filho do lar alheio e ver que ele precisa de ajuda, visitar as crianças doentes no hospital, visitar os idosos, se eu perdi uma pessoa idosa, visitar os idosos num lar de velhice, auxiliar nos programas que tem, né, que a gente recebe aqui na casa, alimentos, roupas, agora material escolar.
Então tudo isso ajuda para que a nossa dor alivie um pouco. Emmanuel diz uma frase que é a seguinte, pelo Chico Xavier, que o bem que praticamos em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Então, vamos trazer esse bem para a nossa casa, para as pessoas que convivem conosco, não só os filhos, mas os cônjuges, irmãos, pai, mãe, enfim, as pessoas que convivem na nossa casa. E especialmente para os nossos filhos, vamos dar para eles essa sementinha, porque depois a semente do amor que a gente der, ela vai germinar na casa deles, quando eles estiverem a casa e os filhos deles. E o amor e as boas lembranças que eles levarem da gente, eles vão transportar essas histórias de amor para os seus filhos, para os seus netos. E assim o nosso amor vai se multiplicar nas famílias deles. Que a gente tenha um amor exigente, que é um amor que ama, mas que também educa. E que a gente possa ser auxiliados pelos amigos espirituais, por Jesus, nessa sublime missão que é a educação dos nossos filhos, com responsabilidade. Então, eu agradeço a todos pela paciência e agora a gente vai então convidar os nossos amigos médiuns para a gente fazer a nossa prece final de passe coletivo. Senhor nosso Deus, nosso Pai maior, estamos aqui, viemos em busca de Ti, viemos em busca desse Teu amor que não cessa e que não cansa. Olha para nós, ainda tão imperfeitos, Senhor, mas estamos no Teu caminho e queremos o Teu auxílio, o auxílio da espiritualidade maior que se faz presente nesta casa, nesta noite, para que os nossos corações se encham de luz, se encham de graça, se encham de bom ânimo, que os nossos caminhos sejam leves, com a força do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, que possamos buscar sempre sermos melhores e, apesar das nossas imperfeições, que possamos subir na plenitude desse degrau da evolução rumo ao Teu coração, ao Teu amor, para que um dia possamos também ter condições de auxiliar todos aqueles que estão à nossa volta. Senhor, abençoa nós, as nossas casas, nossa família, a nossa saúde, que possamos seguir em paz e que o Mestre Jesus